Você já ouviu falar de Antoine Lavoisier? Não? Pois saiba que ele é o pai da química moderna. É importante você saber que antes de Antoine Lavoisier, antes dos seus registros, a química já existia, mas era algo muito qualitativo. Ou seja, o pessoal estava que nem doido misturando uma coisa com a outra aí, para ver se ia explodir ou não, buscando sintetizar compostos químicos, buscando a tal da pedra filosofal, o elixir da vida eterna, buscando transformar qualquer metal em ouro, ou seja, o homem sempre foi fascinado pelo estudo da matéria, ok? Porém, foi Antoine Lavoisier que começou a quantificar os processos. Ele começou a anotar, ele começou a pesar, a verificar quantos gramas reagiam, se sobrava ou não alguma coisa, o que era produzido. Ele é o descobridor do elemento oxigênio. Professor, chega de historinha, eu quero saber uma coisa. O que eu vou aprender nessa aula? Bom, então, nesta aula nós vamos falar sobre leis ponderais. Lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier. Lei das proporções definidas, que é a lei de Proust. Vamos fazer também alguns exercícios. Por isso, fique comigo até o final desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Partiu! Primeira parte da nossa aula, Lei da Conservação das Massas, Lei de Lavoisier. O que diz a Lei de Lavoisier? Ela diz o seguinte para mim: na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. É uma frase muito bonita e muito conhecida por qualquer ciência, ok? Em termos científicos, em termos matemáticos, o que significa isso? Significa que em uma reação química, não importa qual seja, isso é uma lei. A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Eu vou explicar isso para vocês. Veja bem como é que funciona a lei de Lavoisier. Nós temos aqui, pessoal, olha lá, ó. O hidrogênio reagindo com o oxigênio produzindo água. Atenção, é importante você saber que nesta época, quando Lavoisier escreveu, quando ele teorizou tudo isso, não se conhecia o átomo. Então, nesta etapa aqui, nós não temos lá o átomo de Dalton, de Thomson, Rutherford e Bohr, não conhecemos o próton, não conhecemos o elétron. Não é à toa que ele é considerado o pai da química. Ele descobriu tudo isso antes da descoberta do átomo. Então, aqui eu não estou escrevendo a reação H2O2, H2O. Ele não sabia que existia H2O, não sabia que existia H2 ou O2. Ele descobriu o elemento oxigênio, beleza, deu lá o símbolo para ele, mas não sabia que a molécula de oxigênio era O ligado a O com uma ligação dupla, O, dupla O, O2, beleza? Então a gente vai escrever as reações aqui de forma simples, ó. Tô escrevendo aqui, ó, hidrogênio mais oxigênio igual água, beleza? Um conceito bem tranquilão. Vamos lá, o que significa então, professor, essa lei da conservação das massas? Veja bem. Você tem aqui, ó, 2 gramas de hidrogênio que reagiram com 16 gramas de oxigênio, não sobrou nada. Nada foi perdido, nada foi ganho nesta reação. Portanto, qual é a quantidade de água? 2 mais 16, igual a 18 gramas de água. Bem tranquilo, né? Na segunda reação, nós temos o nitrogênio reagindo com hidrogênio, produzindo amônia. Nada foi perdido, nada foi ganho nesta reação. Então eu tenho lá 14 mais 3, eu produzo, portanto, 17 gramas de amônia. Professor, eu tô um pouquinho curioso aqui. Por que você está dando tanta ênfase nessa questão de ganhar ou perder alguma coisa? Galera, essa é a parte que a galera costuma tropeçar quando a gente fala de leis ponderais, conservação das massas, lei de Lavoisier. Veja bem, como eu disse já no início, a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, ela existe em qualquer situação, em qualquer reação química. Porém, eu tenho que ficar atento quanto às questões de vestibular para saber se está havendo perda de massa, ou se está havendo ganho de massa, ou se está tudo bonitinho em um recipiente fechado, beleza? Então não importa qual seja a situação, ela sempre vai existir. A questão é que, digamos que você tenha uma reação que está produzindo gás, beleza? E o meu recipiente está aberto. O que vai acontecer com o gás, pessoal? Ele vai ser perdido, ele vai sair do recipiente onde a reação está acontecendo, então eu vou ter perda de massa. Então eu posso afirmar tranquilamente que neste caso a massa final será maior que a massa, que será menor que a massa inicial, porque eu perdi alguma coisa ali, tudo bem? Professor, e se eu não tivesse perdido? Ora, então a sua massa final seria igual à massa inicial. Pode acontecer o contrário, pode ser que uma espécie química que não estava ali na reação entre no processo, participe do processo. Por exemplo, eu tenho uma reação química acontecendo em um recipiente aberto e, ora, não tem o ar ali. O que eu tenho no ar? Oxigênio,
água, CO2. Se essas substâncias participarem da reação, o que vai acontecer? A massa final vai ser maior que a massa inicial, porque alguma coisa entrou no processo. Então cuidado quando você for fazer o comparativo, beleza? Considere sempre, recipiente fechado não tem perda nem ganho de massa. Recipiente aberto, pode haver perda de massa no caso de substâncias gasosas, pode haver ganho de massa no caso de algum composto químico existente no ar participar da reação, beleza? Lei das proporções definidas, lei de Proust. Pessoal, o que Proust conseguiu descobrir com base na lei de Lavoisier? Então Lavoisier percebeu o quê? A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então eu tenho ali a operação da adição matematicamente falando, beleza? Proust descobriu que se você comparasse estas massas em experimentos, por exemplo, 1, 2 e 3, existiam grandezas diretamente proporcionais, ou seja, a quantidade de reagentes e de produtos envolvidos em uma reação química apresenta também a operação da multiplicação ou da divisão. Professor, eu não estou entendendo isso. Eu vou mostrar para vocês, igual eu mostrei lá na lei de Lavoisier, uma tabelinha com uma reação química e você vai ver que é muito fácil entender a lei de Proust. Veja bem, ó. Então eu peguei aqui, ó, de novo, o hidrogênio reagindo com o oxigênio produzindo água, tá legal? E apliquei a lei de Lavoisier. 2 mais 16, que deu 18 gramas de água, tá legal. Então ali nós temos a reação, não teve perda, não teve ganho, tudo reagiu, tudo produziu, ok. Mas e se eu quisesse uma quantidade maior do hidrogênio? Por exemplo, se eu dobro a quantidade do hidrogênio, o que é que vai acontecer? Bom, 2 vezes 2 vai dar 4 gramas ali. Será que eu posso colocar, por exemplo, 20 gramas do oxigênio, e aí eu faço 4 mais 20, que dá 24 de água? A resposta é não, não pode. Se você dobrou a quantidade de hidrogênio, para a reação continuar sendo processada, eu vou ter o dobro de oxigênio e eu vou produzir o dobro de água. Então não adianta simplesmente dobrar hidrogênio e fazer 10 vezes mais o oxigênio, né? Olha lá, constante 2, constante 10. Não pode ser diferente, não é simplesmente somar. Uma vez que a gente tem a reação lá, a lei de Lavoisier, com base na lei de Lavoisier, se eu dobro um, eu dobro todos. Se eu triplico um, eu triplico todos e assim por diante. Veja bem, ó, eu vou pegar aqui o hidrogênio e eu vou triplicar a quantidade. 2 vezes o 3 dá 6, beleza. Ah, professor, agora eu vou colocar lá 1000 gramas de oxigênio, aí eu vou ter 1006 gramas de água. Não, isso não vai acontecer. Se você triplicou o hidrogênio, ele vai precisar do triplo de oxigênio e ele vai produzir o triplo de água. Por isso que é lei das proporções definidas. A constante que você utiliza para 1, o fator utilizado para multiplicar 1 tem que ser o fator utilizado para multiplicar todos. O inverso é válido. Professor, e se eu tivesse dividido a quantidade do hidrogênio, de 2 gramas, eu vou dividir por 2, então eu vou ter 1 grama. Ora, você vai ter que dividir por 2 o oxigênio, 16 por 2 dá 8, e aí 1 mais 8 eu produzo 9 de água. Professor, eu tenho que comparar sempre a primeira reação, não posso comparar outras? Pode comparar quaisquer experimentos, desde que isso não envolva o excesso. Se tiver sobra, a sobra não entra aqui na lei de Proust, é só o que está reagindo, é só o que está sendo produzido. Por exemplo, eu poderia pegar aqui, ó, do 4 para chegar no 6, eu tive que multiplicar por quanto? Por 1,5. Então eu poderia pegar o 32 e fazer vezes 1,5, pode fazer a conta aí, você vai ver que vai dar 48. Poderia pegar o 36 e fazer vezes 1,5, pode fazer a conta, você vai ver que vai dar isso aqui, ó. Vai dar aqui, ó, o 54, tá legal? Então, ó, dobrou um, dobrou todos. Triplicou um, triplicou todos. Dividir por x, dividiu por x todos, beleza? A contribuição de John Dalton quanto à lei de Lavoisier. Pessoal, presta bastante atenção, isso aqui é muito interessante. Eu falo sempre para os meus alunos, a química, ela é gradual, ela é gradativa. Não adianta você querer pular etapas, porque daí sempre ficam aquelas lacunas. Tipo assim, você pode até decorar, mas nem sempre você vai entender se você não tiver um pré-requisito, né? Então vamos lá. Quando a gente estuda atomística, a gente aprende lá, né, qual foi o primeiro modelo atômico, né, que a gente aprendeu quando a gente estudou atomística? O modelo de Dalton, da bola de bilhar, onde ele diz que o átomo não pode ser criado nem destruído, né, onde eu tenho lá tamanhos iguais e massas iguais, quer dizer que eles são de um mesmo elemento. Enfim, veja bem, ó, quando Lavoisier fez a descoberta dele, da soma das massas dos reagentes igual à soma das massas dos produtos, né, ele mostrou na prática que isso era verídico. Então ele pesava lá, ele construiu o próprio laboratório, então ele mostrava na prática que isso era verídico. Mas aí surgiu a pergunta, por quê?
por que isto acontece? Por que eles reagem com perfeição? Por que produz isso? Não sei. Lavoisier não soube responder, porque não se conhecia o átomo. Então, na prática, estava lindo, maravilhoso, mas teoricamente, né, não existia um teorema, não existia nada que provasse a lei de Lavoisier. E aí surgiu o primeiro modelo atômico, o modelo de John Dalton. Foi John Dalton que provou a lei de Lavoisier com a sua descoberta do átomo. Veja bem, por que John Dalton provou a lei de Lavoisier? Antes, nós tínhamos lá, ó, uma molécula do gás oxigênio, então duas bolinhas de átomos de oxigênio, reagindo com duas moléculas do gás hidrogênio, então 4 bolinhas do átomo de hidrogênio, beleza? Então olha o antes, 4 bolinhas rosinhas, 2 bolinhas verdinhas, beleza? Representando os átomos. Vamos para o depois. Notem que as bolinhas que estavam ligadas entre si não estão mais ligadas entre si. Nós separamos essas bolinhas e elas fizeram novas ligações químicas. Olha lá, ó. A água tem uma bolinha verdinha com 2 rosinhas. Concordam comigo? Mas e a quantidade? A quantidade de bolinhas é a mesma. Notem, 4 rosinhas antes, 4 rosinhas depois. 2 verdinhas antes, 2 verdinhas depois. Então agora vamos associar as duas leis. Lavoisier disse que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Não sei por quê. Dalton disse, o átomo não pode ser criado, não pode ser destruído. Galera, se você juntar essas duas leis, você vai ver com perfeição o que está acontecendo. O antes e o depois nada mais é que um rearranjo atomístico. É como se você pegasse, imagina, olha só a analogia que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar uma bandeja contendo brigadeiros e beijinhos, tá legal? 50 brigadeiros, 50 beijinhos, separados bonitinho, um do lado esquerdo, uma quantidade 50 do lado esquerdo, 50 do lado direito ali, por exemplo, tá legal? Vou pegar essa bandeja contendo esses doces e vou pesar. Pesei. Deu lá tantos gramas. Agora olha o que eu vou fazer. Vou tirar a bandeja da balança, vou bagunçar ela, beleza? Baguncei tudo, ó. Não tá mais separado o brigadeiro de um lado, o beijinho do outro. Tá tudo misturado ali, tá legal? Eu não tirei nada da bandeja, eu só baguncei ela. E eu vou colocar ela na balança de novo. Pergunto, qual vai ser a massa? Professor, vai ser a mesma. A questão é que você só rearranjou o posicionamento. É o que acontece em uma reação química, pessoal. Toda e qualquer reação química envolve quebra de ligações, formação de ligações, mas os átomos que estavam ali continuam, porém, formando novos compostos químicos. Então, graças a John Dalton, nós temos a prova da lei de Lavoisier. Legal? E para encerrar a nossa aula, nós vamos fazer juntos aqui um exercício. Pessoal, pausa o vídeo, leia com atenção, dê o play novamente. Então, ó, deixa eu explicar o exercício para vocês. Ele me dá nitrogênio reagindo com hidrogênio, produzindo amônia, só que a reação não é perfeita. Eu não tenho lá a quantidade exata de nitrogênio com hidrogênio produzindo amônia e pronto, acabou. Ele me fala, ó, no primeiro experimento sobrou nitrogênio, no segundo experimento sobrou hidrogênio, no terceiro experimento ele quer saber se vai ou não vai sobrar alguma coisa. Então muita calma nessa hora, beleza? Ó, primeiro experimento, experimento 1. Então atenção, ó, veja bem. Ele já falou pra você que tá sobrando, ó, 6 gramas do nitrogênio, ok? E ele colocou quanto pra reagir? 20. Galera, se ele tá colocando 20 e tá sobrando 6, é porque apenas 14 reagiram. 20 menos 6, 14 é o que realmente reagiu. A minha dica já deixa isso anotado no começo. Você pode, por exemplo, aqui, ó, cancelar o 20 e deixar ali, ó, 14 no cantinho, pra saber, opa, isso é o que realmente reagiu, tá legal? Então vamos lá, voltando aqui, ó, 14 gramas. Aí ele falou pra mim já, olha lá, ó, que foi produzido 17 de amônia, lei de Lavoisier. 14 mais quanto que dá 17? 3. Então, pela lei de Lavoisier, eu simplesmente coloco lá 14 mais 3 igual a 17. Preenchemos a primeira coluna, legal. No segundo caso, cuidado, olha lá o que ele falou. Eu coloquei 8 gramas do hidrogênio para reagir, beleza? Mas sobrou 2. Se tá sobrando 2 gramas, é porque apenas 6 gramas do hidrogênio reagiram. O excesso não participa da reação. Ele existe, ele está ali, ele está na lei da conservação das massas, mas ele não reagiu, sobrou. Então eu faço lá 8 menos 2 e deixo anotado no cantinho lá, ó, 6 gramas apenas reagiram. Beleza. Professor, como é que eu encontro agora a massa do nitrogênio e a massa da amônia? Porque eu só tenho um valor numérico. Eu coloco x e y? Claro que não. Você compara. Quando você tem
dois valores numéricos e uma incógnita, você resolve, mas um valor numérico com duas incógnitas você não vai resolver. Então aí a gente utiliza a lei de Proust, eu comparo o primeiro com o segundo experimento. Veja bem, ó, do 3 para chegar no 6, eu multipliquei por quanto? Por 2. Então nitrogênio, 14 vezes 2, que vai dar 28 gramas, amônia, 17 vezes 2, que vai dar 34, beleza? Agora a concentração máxima no último caso. Notem que no último caso, experimento 3, nós temos dois valores. Ele me deu 56 mais 9 e vai me dar o produto. Qual é o erro mais comum aqui? Qual seria o erro, qual que seria o absurdo cometido? Professor, essa tá fácil. 56 mais 9 vai dar 65, é a massa da amônia e não tem excesso. Como é que você sabe? Como é que você sabe que nada sobrou ali? Para ter certeza que nada sobrou, eu teria que comparar o último experimento com os dois primeiros, com um dos dois primeiros experimentos, porque ali eu já removi o excesso, ali eu já sei o que está reagindo ou não. Tá, professor, e como é que eu faço essa comparação? Então você vai pegar lá, como tem dois valores, tanto para o hidrogênio quanto para o nitrogênio, a gente vai comparar ambos e ver o que vai acontecer, beleza? Ó, se você analisar aqui, ó, do 3 para chegar no 9, eu tive que multiplicar por 3. Agora, do 14 para chegar no 56, eu tive que multiplicar por 4. Então, no caso do hidrogênio foi vezes 3, no caso do nitrogênio foi vezes 4. Atenção! Quando você tem duas constantes, quando você tem dois fatores, use sempre a menor. A menor constante é do reagente limitante. É ela que vai mandar em toda a reação. Então ali, ó, 3 vezes 3 deu 9. Qual vai ser a massa de amônia que eu vou produzir aqui, ó? O triplo de 17. 3 vezes 17 é igual a 51 gramas, beleza? Então, se você encontra duas constantes, lembre-se, a menor é a que vale. Descarte a maior constante, tá legal? E como que, professor, e como que você descobriu que foram 14 gramas de nitrogênio que sobrou? Bom, a menor constante é do reagente limitante, é aquele que não sobra nada. A maior constante é do reagente em excesso, é aquele que sobra alguma coisa. Então eu já sei, o excesso é do nitrogênio, mas quanto? Pessoal, pode montar uma equação do primeiro grau, você poderia fazer aqui, ó, 56 mais 9 é igual a 51 mais x. Ou você pode simplesmente pensar assim, 56 mais 9 dá 65. Lá no produto, 51 mais quanto que vai dar 65? É o 14 que estava faltando, beleza? Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você. Beijos, abraços, bons estudos. Ah, lista de exercícios na descrição do vídeo. Tem que praticar para ficar bom nessa parte. Valeu? Tchau!